Mas eu quero partir para outro assunto, até porque a gente não tem o hábito aqui de ficar tripudiando em cima do erro de ninguém, não é verdade? Eu digo sempre que a diferença de um ser humano para outro são os pecados que eles cometem, não é verdade, Didi? Por exemplo, nós temos uma matéria agora, como é que nós podemos julgar, como é que nós podemos falar? Uma menina de 18 anos de idade que já era casada, é casada, Verdade. ela disse pro Didio que tinha sido traída pelo marido, falou ou não falou? Falou, ela afirmou que teria praticado esse ato de importunação dentro do veículo, na presença da filha de 8 meses, devido a uma traição sofrida recentemente. Essa é a argumentação por parte dela, tá, Pop? Ela estava no interior do carro junto com esse rapaz e ele tá ali, não tá mostrando o rosto porque ele é casado. Ela também é casada. Eles se conheceram pelas redes sociais, é isso, Didi? Sim, pelas redes sociais, pelo Facebook, onde ela declara aí que praticou, não se arrepende. Já o homem de 40 anos de idade, ele se escondeu a todo momento e a gente sentiu aí que se tratava apenas aí de um raposão se aproveitando da menina de 18 anos. Pô. Meu irmão, cada um faz da vida o que acha que tem direito e arcar com as consequências. A única parte dessa situação é uma criança que não tem nada a ver com a vingança, com o que motivou a moça a ir trair o marido e o rapaz de trair a esposa. A única vítima da situação. Pô. É isso aí, uma criança, a mãozinha da neném. E essa neném, ao que consta, estaria dentro do carro com o celular vendo vídeo, vendo desenho, enquanto a mamãe dela traía o pai. Coisando, né, Pop? Play neles. Pop, presta atenção nessa história. 24º Batalhão da Polícia Militar, em rondas pelo Cinturão Verde, se deparou com um carro que estava com atitude estranha. Para a surpresa da polícia, é um crime que é praticado que pouco desconhece, que é o ato sexual ou aquilo que está sendo praticado, que é conhecido hoje como importunação sexual. Ele é um crime. Crime, principalmente se houver a presença de menor de idade. Nesse caso, esse casal, aquele homem de camiseta amarela, com esta senhora que está com o bebê de colo, estão falando que pegaram os senhores que estavam brincando dentro do carro e com a criança lá dentro. Verdade. Por que não foi para um motel, deixou a criança? Não pode entrar com criança no motel. Mas poderia ter deixado com a tia, com a Tem familiares dela, nem meu aqui. Mas como que coisa dentro do carro e com a criança junto? Ela estava no banco da frente. E vocês atrás? E atrás ela não estava vendo Ele é nada. seu marido? Não. Mas de onde que vem tanto fogo que não podia esperar? Coisas da vida acontecem. Né? Não, amiga, dá pra esperar, Tinha amiga. a traição do meu marido. Falei que não ia deixar barato. Ah, então você é casada? Sou. Rapaz, se tá sendo então pé de pano, talarico e ainda importunação sexual na rua, moço. Eu não vou mostrar seu rosto não, você pode levantar? Só pra conversar de boa. Larga de fofoca, rapaz. Fofoqueiro? A mulher tava com uma criança de colo que não tem nem um ano. O senhor estava dentro do carro praticando importunação sexual. E ela me fala que ela usou o senhor porque o marido dela vinha traindo ela. Quanto à questão de infidelidade, dela ser casada, possivelmente o senhor também é casado e está com medo de sua esposa também de ser reconhecido, dentro de um carro, no meio da via pública, ou na frente de uma criança, não poderia ter pago uma babá para poder cuidar da criança? Não foi pública, foi rural. Tá, mas as pessoas estão passando ali, estão vendo, né? Não. Você sabia que ela era casada? Hã? Dona, a senhora conheceu não? Foi nas redes sociais, foi não? Rede social. É? Facebook? Sim. Ele parece assim, que na hora que ele tava lá no Facebook, conversava bastante, te iludiu, porque você é uma moça bonita. Não me iludiu não, que eu sou esperta, mas é fácil dar o golpe. É? É. E o que ele falava pra você na rede social? Acho que queria sair comigo, experimentar coisas novas. Pelo fato de eu ser mais nova que a mulher dele. Agora, mas o homem é meio estragadinho, se merecia uma coisa melhor. Né? Pois é, né? Cada um com as suas escolhas. É melhor do que o que você tem em casa ou não? Um pouco. Pô, Um pouco melhor. qual é a idade sua? Minha, 18. 18 anos de idade. Essa criança tá com quantos meses? Fazer 9. Com 9 meses. Não seria mais bacana, dona, com todo o respeito agora falando sério, a senhora separar, a senhora procurar... É porque eu não tenho família aqui e fica difícil pra mim voltar pra casa dos meus pais. Você veio de fora, é? Vem de outro estado. Agora, quando você conheceu ele, foi através do quê? De um convite que ele mandou para a senhora ou a senhora que mandou o convite para ele? A gente se conheceu, tipo, manda solicitação, a gente começou a conversar, até então não tinha nada entre a gente. Mas a senhora sabia que
Agora eu parei pra pensar, até minha ficha caiu agora. E se o marido da senhora descobrir agora que a senhora tá na delegacia porque estava praticando ato sexual dentro do veículo com a filha dele? Aí ele vai ter que sentir na pele, porque ele me traiu também, só tô devolvendo o que ele me fez. Dona, isso é um risco. É um risco muito grande, eu sei o risco que eu tô A correndo. senhora eu não tenho. tem pra onde ir. A senhora falou que não tem pra onde ficar. Não tem. A criança não tem com quem ficar. Não. Como que fica a história agora, pra ficar em casa com o homem? Aí fica difícil, complica. Não era melhor separar? É bem melhor. E ele fala que não... Pra ele, tanto faz, porque ele também é casado. É, Ele é casado também, ele é né? casado. Mas não gosta de falar. Não gosta, ele é mais na dele. Quanto tempo vocês estão conversando? Um mês. É 30 recente, dias? 30 dias. E se ele é um psicopata, dona? Aí nós tentei ele na porrada, porque não é desaforo de homem. É, Agora, com todo respeito, mas a criança pegou mal, né, dona? pegou mal por causa da criança. Se não fosse por ela, nós nem estaria aqui. De qualquer forma, a Polícia Militar, juntamente aí com a Polícia Civil, já está recebendo toda a situação. Ele estaria dentro do carro, na região do Cinturão Verde, que pertence ao 24º Batalhão, e agora estará respondendo aí pela importunação sexual. Antigamente, falavam aí que era outro nome que era dado, né? Antigamente, não era importunação sexual, né? Atentado de violência ao pudor, falavam assim antigamente. Aí com a nova lei, hoje é encarado como importunação sexual, um homem que é trabalhador, casado com outra mulher que é casada, pior, o que pesou para a guarnição, além da importunação sexual, foi o ato sexual na frente de um bebê que tem menos de 1 ano. Com imagens, Daniel Santos, apoio técnico de Valdemir Guimarães, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá na tela. E aí, dona? O que eu falo? Tem que falar nada, né? Eu tenho que fazer a observação, como o repórter fez, e inclusive a jovem mãe. A relação dos dois aí, eles que se entendam. Agora a criança, uma jovem esposa, né? Mora em outro estado, aí descobriu que o marido... Bom, é muito provável, Giovanni, Evandro, de que o marido dela e Já a saiba. esposa do rapaz, a essa altura, já sabem, né? Todo mundo tá sabendo, né, Pop? Todo mundo tá sabendo. A gente não tá aqui para poder criticar o Não, ato e as escolhas não. ou local. Meu irmão. Mas na frente do bebê, isso que pesou e muito, Pop. Porque ela vai se entender com o marido dela, provavelmente, né? Cada um resolvendo seu problema, né, Pop? É porque assim, de costas, a gente que nunca viu a pessoa não faz ideia. Mas o marido tá sabendo agora Com que... certeza, porque o Conselho Tutelar tem que intervir numa situação como essa. Na presença da criança, existe um crime que foi praticado e ficou um pouquinho mais complicado, tanto para ela quanto para ele, ontem na delegacia, Pop. E ele ainda disse a você que não tava numa área urbana, tava numa área rural. Não é via pública, ele quis dizer, né? Eu tenho a opinião do povo, hein? Tem sim. Tá bom, é melhor do que a minha, do que a sua, de Vamos ouvir o povo. Hein, Bob? Bom dia. Bob, você falou aí. Tá errado porque tá com a criança, mas se tivesse só os dois, não tem. E chumbo trocado não dói, chifre não existe, esse que põe na cabeça dos outros. Você entendeu? Então, na verdade, esse é raro por causa da criança, o que você falou. Mas fora a criança, os dois é dois de maior, sabe o que tá fazendo. Você entendeu? Então, na verdade, chifre não existe, esse que põe na cabeça. Mas a criança, ela errou grandão. Principalmente ela que é mãe, né? Tá errado. Tô contigo, meu irmão. Tô contigo. 2 adultos, cada um responsável pelo que faz. Mas pode, dentro do carro, na via pública, vai responder pelo erro. Agora, a criança, essa é a única parte que nos permite dizer, poxa, a criança, porque ela é casada e disse que o marido estava traindo. O rapaz é casado e queria experimentar uma mulher mais nova. Eu fico pensando, como que deve ser ele chegando em casa? E a esposa? Rapaz, esse homem, rapaz, ele quando chegar na casa dele, o que ele vai falar pra esposa dele? O risco é tomar um café da manhã Que eu? Rapaz, tu me respeita. O risco é tomar um café da manhã com chumbinho É dentro, muito Pop. melhor. Esse rapaz deve estar pensando assim, aquele coreano podia apertar o botão e começar a Terceira Guerra Mundial, porque é o que vai rolar na casa dele. Verdade. Um pega, não pega, pega, não pega. Agora- O quê? Pop, o Didio fez uma provocação pra ela que a audiência também fez aqui, né? Posso rodar? Pode, você é craque, nego, vai. Ela aí mata um motel, porque que ela não vai para um lugar dele, deixa a criança com a mãe ou familiar. Isso aí. Exatamente. O Didio Falou provocou tudo, isso nego. pra ela. Ninguém tá incentivando nada, comandante. Nós só estamos na parte de uma criança que ficou no banco da frente
vendo videogame, vendo desenho, enquanto no banco Galinha de trás... pintadinha, alguma coisa, né, pô? E quem disse foi a mãe comandante. Meu A mãe falou isso pro repórter. A mãe disse isso pro Didio, que o marido dela traiu, ela tava no veneno, e foi. E foi. Ah, rapaz...